Realizou-se nesta quarta-feira na Chamusca a apresentação pública da rede de incubadoras de inovação, iniciativa que contou também com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e do Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, Filipe Almeida. Paulo Queimado, o Presidente do município da Chamusca, abriu a sessão, referindo na altura a importância da rede social nas respostas que são prestadas à comunidade. A importância de termos na Chamusca esta formalização da rede de incubadoras de inovação social, para nós, para além de ser uma grande honra, é também um privilégio, porque nós, enquanto município, realmente, antes de se falar em inovação social, já fazíamos inovação social sem sabermos. Mas aquilo que é o trabalho das incubadoras de inovação social, o reflexo e aquilo que é o impacto que tem no nosso território, é realmente muito relevante. E é este o trabalho que, com muita criatividade, principalmente muita criatividade, para dar respostas àquelas que são as necessidades da nossa comunidade, respondendo a tantas respostas que nós próprios, enquanto autarquias, enquanto o Estado, muitas vezes indiretamente, não conseguimos dar respostas, mas de uma forma muito expedita, de uma forma muito dedicada, de uma forma muito aberta, conseguimos chegar muito diretamente à nossa comunidade e dar ferramentas, muitas vezes, de outra forma nunca teriam, para conseguir superar quer algumas dificuldades que vão tendo na vida, quer também para que se possam superar, quer a nível de empreendedorismo, quer da própria inovação social, e isso para nós é realmente o desenvolvimento do território. Mas não fica por aqui, porque quando falamos em coesão, e cada vez mais falamos em coesão, e hoje temos aqui a Sra. Ministra da Coesão Territorial, nós temos que ter as pessoas capacitadas para desenvolver o território e ter a coesão social que é necessária para o desenvolvimento, quer dos concelhos, quer dos territórios, quer do país. Mas associada a isto está sempre a outra parte, que é a parte material também. E aqui muitas vezes os municípios, com grande dificuldade, vamos dando respostas também àquilo que é o querer nos posicionar a nível nacional ou a nível da região, e não gostava de estar aqui a falar de infraestruturas, de novas pontes, conclusões de A13, mas realmente, quando queremos ser competitivos, e até porque a questão da valorização do interior, e tivemos uma missão para a valorização do interior, que dizia que nós, enquanto territórios do interior e de baixa densidade, com os problemas associados temos, com o envelhecimento, com tudo aquilo que é dispersão populacional, com aquilo que é a falta de serviços cada vez mais, queremos dar estas respostas, mas quando não temos no nosso território esta parte de infraestruturas para conseguir captar investimento ao nosso território, não conseguimos realmente este desenvolvimento que era esperado. Ou seja, quando não temos também as infraestruturas, não conseguimos depois ter o desenvolvimento social que desejávamos, porque não há criação de novo emprego, não há desenvolvimento económico. Isto realmente para nós é um grande constrangimento. Mas dizer-vos que, e temos aqui vários autarcas, que nós quando pensamos em inovação social e o empreendedorismo e pensamos em investir nas pessoas, e estou-me a recordar há 4 anos atrás, quando começamos e embarcamos nesta loucura, porque na altura, realmente, e muitos sabem, muita gente considerava que era uma loucura trabalhar para as pessoas, investir nas pessoas. A parte mais difícil foi explicar politicamente onde é que estávamos a gastar este dinheiro. Porque, na verdade, é um trabalho que não se vê diretamente. Não se vê, não é uma estrada, não é uma rotunda. E aquilo que nós vamos sentindo ao longo deste período é que todos aqueles onde tivemos intervenção direta, realmente tivemos um impacto muito positivo nas suas vidas, nas suas famílias e até na participação da comunidade. E, portanto, mais uma vez, um grande agradecimento a todas as incubadoras de inovação social, os maiores sucessos para a rede. Nós na Chamusca estaremos sempre disponíveis para vos acolher,
nem que seja na nossa oficina colaborativa, e, portanto, que tenham os maiores sucessos e contem sempre com o município da Chamusca. Seguiu-se o presidente da estrutura de missão Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, começou por fazer um enquadramento ao projeto. E este encontro que estamos a fazer aqui hoje na Chamusca não foi organizado por nós, mas não deve ter sido por acaso. A Portugal Inovação Social, no âmbito do Portugal 2020, nós, só para fazer um breve enquadramento e dar uma noção também da escala do que foi feito, a maioria de vós talvez saiba estes números, mas haverá quem não conheça, aprovámos, no âmbito do Portugal 2020, 694 projetos de inovação social, portanto 694 ideias inovadoras para dar respostas preventivas ou corretivas a muitos problemas sociais em todo o país. Estamos a trabalhar com 477 organizações, várias das quais aqui hoje presentes, e não estamos sozinhos, porque o modelo da Portugal Inovação Social e do seu financiamento é de apoiar estas organizações em parceria com investidores sociais, com outras organizações públicas e privadas que aceitam cofinanciar e acompanhar este processo empreendedor. São 843 os investidores sociais que se juntaram a este processo, entre os quais a maioria entidades privadas, empresas, fundações, mas há um subgrupo muito significativo de 166 municípios que decidiram cofinanciar projetos de inovação social numa atitude que, como disse o Sr. Presidente, bastante arrojada na época em que o decidiram fazer. Mais de metade dos municípios portugueses. E, se regionalizarmos este investimento social nas 5 regiões do país, considerando que a Chamusca, na divisão estatística do país, é Alentejo, e estamos, desse ponto de vista, no Alentejo, a Chamusca é o maior investidor municipal do Alentejo em inovação social. Na verdade, nesta lista de 166 municípios que decidiram investir em projetos de inovação social, mesmo a nível nacional, a Chamusca é o 15º maior investidor. E se considerarmos o investimento per capita, porque é um indicador relevante, entra no pódio e é o 3º maior investidor nacional per capita, só ultrapassado por Albufeira e por Idanha Nova. O que aconteceu aqui na Chamusca, em termos de números, foi que esse arrojo do município colocou à disposição desta agenda cerca de 300 mil euros e com 300 mil euros ainda estou aí, com 300 mil euros foi possível alavancar com verbas do Portugal 2020 cerca de 700 e, portanto, o município colocou à disposição deste ecossistema local cerca de 1 milhão de euros. E é também, a par com Sintra, o único que decidiu financiar 2 incubadoras no seu território com metodologias complementares para que visam especificamente promover o microempreendedorismo. É Chamusca e Sintra, na lista destes investidores municipais e destes territórios. E por isso aproveito para, na pessoa da Elizabeth Eufémia e do Frederico Cruzeiro, que em breve vão apresentar as incubadoras da Chamusca, e também na pessoa do Henrique Sinsim, que eu não sei onde está ali, que vai apresentar a rede de incubadoras. Sintam-se, por favor, todos cumprimentados, que são os protagonistas de hoje, os responsáveis, os dirigentes, os técnicos destas incubadoras que decidiram fazer esta rede. A Portugal Inovação Social, as primeiras 2 incubadoras que foram aprovadas no primeiro concurso da Portugal Inovação Social. Foi a Iris, que não sei se está cá hoje também. Está ali, claro, a Iris, em Amarante. Na época, com investimento pioneiro também do Banco Europeu de Investimento. O primeiro investimento feito fora de Luxemburgo para incubadoras foi em Amarante com a Iris, incubadora de inovação social. E nesse mesmo concurso aprovámos a Microninho, que também está cá, já havia a Liliane, está ali. A Microninho, uma incubadora social na Lausanne, na época com investimento social de 4 municípios. Não foi? Lausanne, Condeixa Nova, Penela e Poiares, Vila Nova de Poiares. Assim foi. E assim começou. E com a inspiração dessas 2 experiências, decidiu também, na época, outra pessoa que está na página bonita da história de inovação social do país, a então Ministra da Presidência, nossa colega e amiga Maria Manuela Leitão Marques, decidiu que era importante avançar nessa agenda e financiar não apenas projetos, mas também projetos de intervenção direta, com grupos vulneráveis, mas também projetos que tivessem um efeito multiplicador nos territórios. E foi assim que avançámos com uma estratégia de contacto com municípios e com organizações dinâmicas em cada território para que pudessem
nascer estas incubadoras. E no âmbito do Portugal 2020, ao longo destes anos, aprovámos 35 projetos de incubação. 4 desistiram e nem sequer deram os primeiros passos. Portanto, estamos a falar de 31 incubadoras, das quais 15 são incubadoras sociais, como é a Microninho, 16 são incubadoras, melhor, ao contrário, são 16 incubadoras de inovação social e 15 são incubadoras sociais. Penso que é assim o número. Seja como for, são 2 subgrupos dentro da grande categoria de incubadoras de inovação social. Umas, as incubadoras sociais, capacitam empreendedores visando o microempreendedorismo. As incubadoras de inovação social capacitam essencialmente empreendedores sociais que depois desenvolvem os seus projetos de impacto. Mas neste conjunto de incubadoras temos muitos formatos híbridos, porque estas fronteiras não são absolutamente nítidas e ainda bem. E é isso que fizemos, colocámos à disposição desse ecossistema nacional cerca de 6 milhões de euros para estas incubadoras, a que se acrescentam 2,6 milhões de euros de investimento social, portanto 8,6 milhões de euros para esta primeira fase da incubação de inovação social em Portugal. E depois desse primeiro concurso, em junho de 2017, achámos por bem também, nós, Portugal Inovação Social, não deixar as incubadoras sozinhas, mas promover encontros entre estas incubadoras depois do primeiro concurso, onde foram aprovadas as primeiras 15 incubadoras. Depois desse primeiro concurso, onde aprovámos 2. E assim promovemos encontros entre os técnicos e responsáveis dessas incubadoras. O primeiro deles foi acolhido em Évora, na Fundação Eugénio de Almeida, no dia 5 de fevereiro de 2019, portanto há pouco mais de 4 anos. E assim foi o primeiro encontro. E foi um ano intenso de encontros, sempre mobilizados pela Portugal Inovação Social, a par com incubadoras que acolhiam no seu território estes encontros. E assim viajámos de Évora para Gondomar, nesse ano, depois em Coimbra, depois em Lolé, penso que foi assim, depois a pandemia, depois online, depois a Íris, enfim, e a partir daí deixámos até de fazer parte desses encontros, porque a rede ganhou vida própria. E quando eu digo deixámos a Portugal Inovação Social. E era esse o objetivo e foi isso que nos trouxe até aqui. E recordo-me que no último encontro em que eu participei presencialmente, foi em Lolé, está aqui também, Lolé, em dezembro de 2019, lembro-me que propus 3 eixos estratégicos de intervenção para este conjunto de incubadoras, que ainda não era uma rede. Primeiro, que desenvolvessem uma estratégia de comunicação ancorada nos impactos económicos e sociais que o processo de empreendedorismo social pode ter, como principal argumento mobilizador e de fundraising. Segundo, que as incubadoras se especializassem nos problemas sociais mais relevantes do território e, portanto, com maior potencial de impacto. E terceiro, desafiei a que criassem uma rede e uma marca com uma estratégia de comunicação partilhada. Lembro-me também que dos assuntos em aberto que foram discutidos nessa conversa, falámos de possíveis linhas de financiamento futuras e modelos de financiamento para este tipo de estruturas. Muito bem. Isso eram sonhos para o futuro. O futuro é hoje. Chegámos a esse futuro. Por um lado, temos uma rede de incubadoras de inovação social, que hoje vai ser apresentada, e por outro lado, estamos prestes a iniciar um novo ciclo de financiamento, onde teremos, com verbas do Portugal 2020, um instrumento de financiamento específico para financiar incubadoras de inovação social e estruturas como esta, a que chamamos Centros para o Empreendedorismo de Impacto. E é isso que vamos fazer muito em breve, e falaremos disso noutras ocasiões no futuro muito próximo, mas é por isso, esse caminho que fomos fazendo e que fomos construindo em conjunto trouxe-nos ao dia de hoje. E só para terminar, quero partilhar convosco também a visão que tenho e que temos na Portugal Inovação Social sobre o papel destas incubadoras e do porquê que valorizamos estrategicamente o apoio a este tipo de estruturas que, como disse, multiplicam o efeito empreendedor nos territórios, em geral em parceria com os municípios. As incubadoras, do meu ponto de vista, devem e podem continuar a desenvolver os seus papéis principais. No meu ponto de vista, são 5 muito claros. Primeiro, são estruturas que potenciam e muito a inovação e a experimentação local. Segundo, são promotoras do microempreendedorismo e geradoras de emprego. Terceiro, são dinamizadoras do empreendedorismo de impacto e capacitadoras da comunidade local. Assim aprendemos com muitos de vós, começando pela Íris. Quarto, são parceiras de desenvolvimento local, seja ao nível
do diagnóstico de problemas, como fizeram muitas das incubadoras, também Coimbra fez assim com a Inove Social, e bem, e disseminou a sua metodologia para as outras, como mobilizadoras da inovação e da experimentação local, como geradoras de emprego e do microempreendedorismo, como também instituições que atraem investimento e que dão acesso e criam novas redes. E, por fim, o último papel, podem ser, devem ser laboratórios experimentais de políticas públicas. Por que não? Porque é exatamente isso que pode acontecer com o empreendedorismo de base local, sejam políticas públicas que contribuam para o governo local, sejam políticas públicas de âmbito nacional. E nós, Portugal Inovação Social, continuaremos a desempenhar também os nossos papéis. Ao nível das regiões, como gestores do financiamento regional, ao nível também da região, como ativadores destas redes, ativadores de proximidade, com uma relação próxima com empreendedores, com municípios, com investidores, fazendo a ponte entre eles, ajudando a transformar projetos em ideias em projetos e acompanhando a sua execução na relação de proximidade que todos vós reconhecem que temos. Isto ao nível regional. E ao nível nacional, os 3 papéis principais que a Portugal Inovação Social tem. Primeiro, assegurando ou promovendo a transferência de boas práticas entre regiões. Segundo, fazendo a ligação às políticas públicas. E terceiro, assegurando a unidade conceptual e metodológica de uma agenda para a inovação social. É isso que temos vindo a fazer, e se todos nós continuarmos a fazer a nossa parte, certamente estaremos aqui ou noutro lugar a celebrar o próximo futuro. Referência também para as palavras da vice-presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Cláudia Moreira, que deu conta daquilo que está a acontecer ao nível social no concelho da Chamusca. Bem, todo o projeto de inovação social contém, como bem sabem, na sua base, identificação de problemas sociais, uma proposta de soluções criativas e a descrição do impacto social esperado. E a nossa incursão na área da inovação social tem também rodado muito em torno deste processo. Dentre os problemas identificados, tínhamos questões diversas como a pouca participação cívica, a ausência de um mindset empreendedor na comunidade, refletida em chavões como não se passa nada, que também devem ter ouvido nos vossos territórios, dificuldades de intervenção na área da saúde mental, famílias vulneráveis dependentes de múltiplas respostas sociais, déficit de competências digitais em grupos sociais vulneráveis e que se refletia muito também nas nossas escolas. Então a grande questão é como é que nós podíamos efetivamente fazer com que as políticas públicas pudessem levar a novas formas de participação, à criação de novas conexões entre as pessoas e as instituições, como é que nós podíamos mudar também a forma como essas pessoas e essas instituições se relacionavam com o nosso meio e como é que podíamos reconectar as pessoas da comunidade com uma característica que nos é inata e que nós vamos perdendo ao longo da nossa vida por falta de estímulo, que é a criatividade. E, de facto, há estudos que apontam que entre a infância e a idade adulta nós perdemos substancialmente a nossa capacidade criativa. Como é que podemos encontrar novas soluções para velhos desafios? Portanto, tudo isto foram questões que nos levaram à inovação social. E eu queria partilhar convosco o projeto Nylons e Poplinas. Não é propriamente o nosso primeiro projeto na área de inovação social, porque já tínhamos, por exemplo, as nossas universidades sénior em parceria com as juntas de freguesia, mas podemos, sem dúvida, dizer que o nosso projeto Nylons e Poplinas foi aquele que nos marcou e que nos mostrou como é que, efetivamente, a inovação social nos podia levar a fazer a diferença na nossa comunidade. E nós, na altura, convidámos e convocámos para este desafio de tradição, inovação e capacitação 4 universidades sénior e um convívio sénior, em articulação com as nossas juntas de freguesia, 6 IPSS, envolvemos mais de 30 técnicos destas instituições e mais de 250 alunos e utentes. E convidámos, aliámos a todo o conhecimento e a todo o património que estas pessoas continham, aliámos a criatividade de 11 designers, não são tão entre aspas, porque eram voluntários, maioritariamente jovens, com apetência para a área de comunicação, do design, do marketing, e que aliados
a estas instituições e a estas pessoas que estavam nestas instituições colocaram o seu conhecimento e a sua criatividade ao serviço daquilo que eram os lavores e os saberes existentes nas mesmas. E daqui resultaram 11 marcas que geraram todas elas impacto e daí a nossa aprendizagem. Relativamente aos impactos deste projeto, nós podemos verificar que conseguimos valorizar os lavores e saberes tradicionais como património, mas também como terapia, na área, lá está, da saúde mental e na área da motricidade. Verificámos que acabámos por fazer ali uma campanha de sensibilização ambiental em torno dos princípios da economia circular, estimulando a reutilização e o reaproveitamento de recursos existentes nestas instituições e nestas respostas. Estimulámos a criatividade, estabelecemos novos canais de contacto, novas conexões dentro da comunidade, desenvolvemos competências na área da comunicação e do marketing e gerámos valor nestas pessoas e nestas instituições através dos recursos existentes. E a partir daqui, na sequência do Nylons e Poplinas, surgiram as primeiras parcerias e as primeiras candidaturas ao Portugal Inovação Social. E nos últimos 4 anos, como dizia o Sr. Presidente da Câmara há pouco, desde a educação à saúde mental, passando pelo empreendedorismo, fomos adicionando parcerias que nos permitiram, com um investimento a rondar os 275 mil euros e o apoio do Portugal Inovação Social e o financiamento do Portugal 2020, aplicar mais de 1 milhão de euros na capacitação das nossas pessoas e das nossas instituições. E eu refiro muitas vezes que, apesar de não ser um investimento visível como uma obra física, o investimento no empoderamento das pessoas é, sem dúvida, um investimento que se valoriza a partir do momento em que é aplicado. Já a obra física, essa deprecia a partir do dia em que é concluída. E para dar vida e sentido às obras físicas, vamos sempre precisar do sentir e do saber das nossas pessoas. E vou revisitar aqui muito rapidamente estes 8 projetos que foram financiados no âmbito do Portugal Inovação Social. Agitar da Mente, um projeto destinado à área da educação, aos nossos alunos do primeiro ciclo, complementa às atividades de enriquecimento curricular, que criava e estabelecia uma ligação às famílias e à comunidade, sensibilizando para o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030. Hoje, e porque demos continuidade também a esta temática nas nossas atividades de enriquecimento curricular, se forem falar com qualquer criança do Conselho entre os 6 e os 10 anos, todas elas conhecem a Agenda 2030, já refletiram sobre o assunto, já desenvolveram projetos de intervenção na comunidade com base nestes objetivos. E, portanto, estamos sem dúvida no bom caminho para educar os nossos cidadãos, que nós não gostamos de chamar cidadãos de amanhã, porque eles são cidadãos já hoje, e eles dizem-nos muitas vezes coisas que para nós são muito importantes na construção das nossas políticas. Temos o Cantinho Digital, aqui nova parceria com a Associação Tempos Brilhantes, que eu aproveito para deixar um cumprimento especial na pessoa da Elizabeth, porque de facto esta caminhada na área da inovação social e na área da educação que nós temos feito também muito se deve a este parceiro, que tem sido fundamental nestas candidaturas. E, portanto, temos o Cantinho Digital, que envolve também a Fundação Manuel António da Mota e que pretende desenvolver competências de literacia digital em alunos provenientes de famílias mais vulneráveis. Academia de Líderes Ubuntu, com o Instituto Padre António Vieira, que pretende desenvolver aqui em jovens competências-chave, quer a nível pessoal, quer a nível social e relacional, competências tão importantes hoje como a questão do autoconhecimento, da autoconfiança, da resiliência e da empatia. Temos, em conjunto com a FARPA, portanto, a Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico, uma resposta também que depois de passar a fase de aplicação deste projeto, desta parceria para o impacto, vamos sem dúvida dar continuidade, porque com todas as dificuldades que nós temos em matéria de intervenção na área da saúde mental, esta tem sido uma resposta e é muito frequente nós sinalizarmos pessoas da nossa comunidade com problemáticas de saúde mental à FARPA, que vem ao nosso território e a outros territórios, a mais 7
municípios da Lesíria que entraram connosco também neste projeto de inovação social e que vem ao nosso território, vai ao domicílio das pessoas e fazer a intervenção nesta área. E, portanto, agradecer também, julgo que não está aqui ninguém hoje da FARPA, mas agradecer à FARPA, porque esta resposta tem, de facto, sido muito importante em matéria de intervenção social. Depois temos o Felizmente, e pela primeira vez, e é um dos últimos projetos aprovados na área do Portugal Inovação Social, conseguimos um dos objetivos que nós realmente queríamos atingir, que era que as nossas IPSS entrassem também neste campeonato da inovação social. E, portanto, temos o Aconchego, que trabalha também a área da saúde mental. Conseguimos, com este projeto, captar também, para além do município, mais 3 investidores sociais, 3 empresas e associações do Conselho, e aqui é também dirigido para a saúde mental, mas de uma forma muito mais preventiva. Neste projeto, a comunidade entra em contacto com terapias alternativas, não invasivas e que podem ajudar a cuidar da saúde mental. Temos as Asas do Tempo, projeto na área do envelhecimento ativo, mais uma vez em parceria com a Associação Tempos Brilhantes, e as nossas 2 incubadoras sociais, que eu não me vou alongar, porque a seguir vêm apresentar de viva voz os seus projetos, mas de facto, e como o Filipe Almeida disse, têm sido extremamente relevantes para nós, têm criado valor já depois de os projetos serem implementados e, portanto, agradecer também, já cumprimento a Elizabeth, mas agradecer também ao Frederico toda esta parceria. E, portanto, como veem, através do Portugal Inovação Social e com financiamento de mais de 714 mil euros do Portugal 2020, foram investidos, e como o Filipe Almeida dizia há pouco, mais de 1 milhão de euros nesta capacitação e empoderamento dos nossos públicos-alvo. Todos estes projetos e outros não financiados, nós temos esta semana, por exemplo, a correr com o movimento Transformers, um projeto com os nossos jovens no sentido de reativar o nosso associativismo juvenil que nós não temos e, portanto, estamos também a desenvolver um projeto nesta área e outros mais recentes, portanto, estamos também com a Associação Ánimas nas nossas escolas a desenvolver um projeto piloto com aulas assistidas por animais terapeutas, neste caso um cão, e portanto todos estes projetos vão gerando um impacto social positivo no nosso território e nos nossos grupos mais vulneráveis. E são estes projetos que também eles vão dando origem a novos projetos, como vos disse há pouco, a novas parcerias, a novas candidaturas, a novas ideias que estão já em maturação e já prontas para ver a luz do dia, para poderem captar novos financiamentos e para se poderem materializar no nosso território. Destas novas parcerias e novos projetos, destaco projetos como a Resense, projeto em colaboração com a Associação Alzheimer e com outras autarquias, nomeadamente juntas de freguesia do nosso concelho e câmaras e juntas de concelhos vizinhos, que fazem a prototipagem através deste projeto, que foi candidatado aos bairros saudáveis. Fazemos a prototipagem e produção de materiais de estimulação cognitiva ou sensorial na nossa oficina colaborativa para serem disponibilizados a famílias com doentes de Alzheimer. Temos também o projeto Foi à Tropa, parceria com a Associação Tempos Brilhantes, com a Brigada Mecanizada para reaproveitamento de fardamentos descontinuados, cujo destino seria ou o aterro ou a incineração, e que com o apoio do Fundo Ambiental e o dinamismo da ATB ganham agora também uma vida nova. Destaco também as mais de 600 horas em parceria com a IFP de um grupo de 20 mulheres provenientes de contextos desfavorecidos que estão na nossa oficina colaborativa, um grupo muito heterogéneo, mas que, por se manter estável, o que é caso raro hoje em dia, nós conseguimos manter uma turma de 20 pessoas de contextos desfavorecidos, neste caso de 20 mulheres, mas por este grupo cumprir já 600 horas de formação, foram sendo desenvolvidas também competências relacionais de autonomia e de autoestima que tão importantes são para estas pessoas. E a nossa fábrica do empreendedor, naturalmente, que depois do sucesso no âmbito das parcerias para o impacto, em que cumpriu largamente os seus objetivos, acabou por se consolidar numa resposta perfeitamente instalada e a contar com a confiança crescente de quem a procura e a quem ela recorre,
pela qualidade do serviço prestado, nos técnicos que nela trabalham, e que submeteu também uma candidatura à Fundação La Caixa, conseguindo o balcão Incorpora para o nosso território. E, portanto, como veem, projeto puxa projeto, parceria puxa parceria, e este impacto vai-se avolumando. E eu, de facto, deixo uma última reflexão, porque quando iniciamos um projeto de inovação social, é esperado que seja inovador, e este inovador muitas vezes é conotado com o desconhecido ou com o transtorno da mudança, e pode inicialmente causar alguma resistência, e nós sentimos isso em alguns dos nossos projetos. Mas a realidade é que depois, na implementação do projeto, são estabelecidas novas redes de cooperação que se geram nesta implementação e que acabam por se traduzir em mais-valias aos seus vários intervenientes, e que se vão contaminando de forma positiva e que vão contaminando também a comunidade envolvente. E podemos afirmar claramente que mais importantes do que os impactos sociais positivos de cada projeto e que são avaliados nos relatórios finais, mais importantes do que isso são as transformações e as aprendizagens que ocorrem no processo. E, portanto, nós, no município das Chamuscas, estamos sempre disponíveis para acolher novas ideias, para desenvolver novos projetos, para estabelecer novas parcerias. E se alguém nesta sala tiver alguma ideia, algum projeto, quiser trabalhar connosco, não deixe de nos contactar, porque isto é um caminho que nós vamos fazendo todos os dias e que seguramente estamos disponíveis para o continuar a fazer, porque ele, de facto, tem impactado muito a nossa comunidade. Seguiu-se a intervenção de Henrique Sinsim, em representação da Rede de Incubadoras de Inovação Social, que referiu que este processo é o culminar de uma reflexão e debate dos representantes das incubadoras e centros de inovação social lançado em 2019. É, pois, com enorme entusiasmo que aqui reunimos um conjunto vasto de responsáveis e profissionais da área do empreendedorismo e da inovação social para lançar esta rede de incubadoras, sendo ainda maior a satisfação por termos presente e por dar uma carta de reconhecimento à rede, a Sra. Ministra da Coesão Territorial. Caros amigos, o lançamento desta rede é o culminar de um processo de reflexão e debate entre os representantes de mais de 2 dezenas de incubadoras e de centros de inovação social localizadas de norte a sul do país. O debate este se iniciou em 5 de fevereiro de 2019 por sugestão do professor Filipe Almeida, Presidente da Portugal Inovação Social. Desde essa data foram promovidos um outro conjunto de encontros entre os responsáveis destas incubadoras, foram realizadas várias reuniões e foram abordados os vários pontos fundamentais para criar e lançar esta rede, constituída a partir das organizações da sociedade civil. Neste processo foram também identificados os desafios considerados críticos e transversais para o desenvolvimento e sustentabilidade de cada uma destas estruturas de apoio. De forma individual, mas ficou desde cedo bem claro que seria fundamental dar passos concretos para facilitar a cooperação estruturada entre estas incubadoras, com vista a contribuir decisivamente para o desenvolvimento de um ecossistema nacional de inovação social vibrante e impactante. A rede de incubadoras de inovação social que hoje lançamos tem precisamente o objetivo de conjugar esforços de um conjunto de 23 incubadoras, contribuir decisivamente para o reforço do ecossistema nacional, baseado na partilha no conhecimento, na partilha de recursos, na cocriação e na colaboração institucional e técnica. É o nosso contributo para a construção de uma agenda nacional para a inovação social, na qual o trabalho, a experiência e as necessidades destas estruturas devem ser reconhecidos, valorizados e aproveitados. De uma breve caracterização que realizamos, podemos concluir que estas incubadoras têm entre 7 a 2 anos, possuem uma média de 3 a 4 técnicos, mas algumas com bastante mais, apoiaram já a constituição de mais de 600 projetos concretos e capacitaram mais de 10 mil pessoas em todo o território nacional. Diariamente, estas equipas abrem caminhos que permitem encontrar novos paradigmas de atuação, capazes de induzir transformações efetivas, sustentáveis, com impacto na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Os serviços prestados são diversos: educação para empreendedorismo, eventos na comunidade, iniciativas de capacitação e de formação, programas de mentoria, programas de aceleração, incubação, consultoria para a medição de impacto e muitas outras atividades. Em comum, essas estruturas trabalham diariamente nos diferentes territórios, envolvendo e mobilizando distintas instituições do ecossistema: academia, prestadores de serviços, empresas, municípios, comunidades intermunicipais, escolas, entidades sociais, enfim, um conjunto vasto de organizações e pessoas, criando condições para que novas soluções sociais possam surgir, possam ser apoiadas e possam vingar, contribuindo desta forma para minimizar os problemas sociais concretos na vida de cada pessoa. Criam um verdadeiro impacto e valor social. Eu gostaria de realçar este ponto. São 23 estruturas dispersas de norte a sul do país, com equipes técnicas capacitadas que estão todos os dias a promover empreendedorismo e inovação social nos seus territórios, constituindo-se como verdadeiros catalisadores de processos de inovação.
O potencial de transformação social que cada uma destas incubadoras representa per si é muito relevante, mas como afirmou Geoff Mulgan, a ideia da inovação social parte do princípio colaborativo e de que todos somos mais inteligentes que cada um. Que outras estruturas estão todos os dias a construir ecossistema, a mobilizar diferentes entidades, a formar jovens, a capacitar profissionais, a captar recursos, a fazer acontecer inovação social nos territórios. E se trabalharmos verdadeiramente em rede e em conjunto, quão grande será o potencial de transformação territorial que estamos a criar? Senhora Ministra, na Carta de Constituição da Rede de Incubadoras de Inovação Social, indicámos um conjunto de 7 ações que consideramos prioritárias. Apoiar a cooperação entre os vários elementos do ecossistema de empreendedorismo e de inovação social, garantir a autonomia às incubadoras ao nível do desenho e da implementação de respostas para as comunidades, garantir o financiamento necessário para assegurar a sustentabilidade destas estruturas, e o Filipe Almeida já nos deu uma boa notícia, apoiar a partilha de boas práticas entre incubadoras de inovação social, desenvolver projetos em parceria potenciadores de partilha de recursos, apostar na formação especializada das equipas e desenvolver um plano e estratégia de comunicação que potencie a visibilidade das ações e dos resultados alcançados, promovendo e valorizando o reconhecimento público do trabalho que é realizado. Para além destas atividades expressas no protocolo de criação da rede, estou seguro que as 23 incubadoras signatárias do mesmo estarão de acordo comigo se incluirmos ainda a dimensão da representatividade institucional junto do Ministério da Coesão Territorial e da Portugal Inovação Social, de uma forma construtiva, séria e responsável. Estou também seguro que os mesmos signatários não se oporão se referir como fundamental a participação ativa e comprometida desta rede no Conselho Consultivo do Centro Nacional de Competências para a Inovação Social. Caso venhamos a ser convidados, estou seguro que assim será. A nossa experiência e conhecimento, o trabalho desenvolvido e a proximidade ao território e aos seus atores será certamente muito útil para construir uma melhor Agenda para o Impacto 2030, na qual as incubadoras possam assumir o papel mais relevante no objetivo comum de manter o nosso país numa posição de liderança nestas temáticas e contribuir para a mitigação e resolução de problemas sociais de forma eficaz e eficiente. Para esse efeito, e pelo já exposto, consideramos que o apoio ao regular funcionamento das incubadoras e aos centros de inovação social, assim como o apoio à dinamização da rede, agora constituída, deverá ser um dos objetivos e metas a incluir em oportuna revisão da Agenda para o Impacto 2030. Depois do investimento realizado durante os últimos anos na criação e no apoio ao funcionamento de quase 31 incubadoras em Portugal, parece-nos fundamental continuar a apoiar decisivamente este conjunto de infraestruturas. Esperemos, pois, que o PT 2030, no quadro final de gestão que seja concretizado, possa incluir o apoio direto ao financiamento destas incubadoras e dos projetos complementares. Recordo que as mesmas estão dotadas de técnicos qualificados, detêm o conhecimento e as metodologias específicas, já construíram a sua rede de parceiros locais e nacionais e são atualmente os principais catalisadores, em colaboração também com a equipe técnica da Portugal Inovação Social, dos ecossistemas nos territórios por todo o país. Reitero ainda a disponibilidade e entusiasmo da rede para se constituir como parceiro ativo em iniciativas de promoção do ecossistema em curso, ou a promover pela EMPIS, como seja, por exemplo, a Aldeia de Inovação Social. Minhas senhoras e meus senhores, em Portugal, entidades de referência dos setores da economia social, do setor público e do setor privado, de todo o país, têm-se juntado, ultrapassado barreiras, trilhado novos caminhos em comum e mobilizado recursos para responder aos novos e enormes desafios sociais que enfrentamos. Hoje, cabe-nos a nós, incubadoras de inovação social, dar o nosso contributo concreto para densificar o ecossistema português, criar novas capilaridades, estabelecer conexões improváveis, energizar os seus atores e obter resultados importantes para as nossas comunidades, criando a nossa rede informal e colaborativa. Diogo Vasconcelos dizia que não é preciso ser grande nem central para inovar e que ninguém é demasiado pequeno ou periférico para encetar esse caminho. Este é também o entendimento e o compromisso de cada uma das 23 entidades que agora constituem a rede de incubadoras de inovação social. A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, referiu depois que a rede constitui a afirmação do setor social em Portugal, a prova de que existem projetos que vão fazer a diferença. Portanto, o primeiro agradecimento é o convite que nos foi dirigido para testemunhar aquilo que considero um ato de extrema relevância. A formalização de uma rede de incubadoras de inovação social é em si mesma um sinal de afirmação da inovação no setor social em Portugal, ou seja, o trabalhar em rede faz parte da natureza da inovação social, mas termos uma rede de redes é também em si inovador no que toca ao trabalho do setor social em Portugal. E, portanto, não podia deixar de estar presente aqui convosco neste dia e agradecer muito ao Sr. Presidente,
a toda a sua equipa por nos terem recebido e por terem organizado com todos este evento. E, portanto, a primeira palavra é de gratidão pela constituição desta rede de parceiros. É a prova de que temos projetos de inovação social em vários territórios, que vão fazer a diferença nesses territórios. São já, como aqui foi referida, 23 incubadoras, há mais incubadoras, mas na rede temos já 23 incubadoras, de norte a sul, cobrindo as regiões, uma rede que todos naturalmente desejamos que cresça, sobretudo para que esta rede também ajude todos os que a constituem a adequarem-se e a prepararem-se para os problemas que enfrentamos. Sabemos que os problemas não são todos iguais no território e, como tal, não têm respostas idênticas, mas todos sabemos a importância do trabalho em rede, sobretudo porque falamos de pessoas, e a importância da partilha, a importância do apoio que temos que nos dar uns aos outros quando resolvemos problemas tão diferentes e problemas que estão sempre a mudar. E aqueles que de vós fazem do dia a dia este trabalho na área social sentem bem a emergência de muitas das vezes termos estas redes, termos este apoio, porque a emergência social é algo que nos aflige no dia a dia e é algo que muda, cujos problemas mudam permanentemente. Portugal, e muito graças quer ao nosso Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que ele próprio faz um grande esforço para também inovar naquilo que são as políticas tradicionais. Se não vejamos as recentes iniciativas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do acolhimento de pessoas, de evitar que as pessoas fiquem institucionalizadas e de encontrar formas inovadoras para as pessoas terem também uma rede social. E, portanto, eu queria deixar aqui essa palavra também de grande reconhecimento à forma como um Ministério, que é um Ministério gigantesco, e, portanto, quando falamos de um Ministério gigantesco, porque tem uma missão gigantesca, mas tem uma estrutura grande, e, portanto, sabemos a dificuldade de inovar nestas estruturas, a forma como enfrentou a pandemia e a forma como também se tem sabido reinventar nas respostas sociais. E, por isso, nós não podemos também deixar de estar reconhecidos ao trabalho da nossa Secretária de Estado e da nossa Ministra, que dão também o exemplo à comunidade de como conseguem inovar dentro de uma estrutura, de um Ministério, que tem normalmente, porque é assim que funciona, respostas padronizadas, respostas que estão já trabalhadas para serem dadas de forma rápida, mas mesmo assim, e apesar das urgências, conseguem introduzir inovação nessas respostas. Por isso, Ana Sofia, leva daqui um grande agradecimento para ti, para a tua Ministra e para toda a equipa pelo extraordinário trabalho que têm feito, e peço-lhes para elas uma salva, para as equipas, uma salva de palmas. Podemos ter muitas queixas, podemos ter muitas críticas, porque temos sempre que fazer melhor, mas o reconhecimento do esforço e da inovação que tem sido introduzida num setor é absolutamente legítimo e justo. E tenho a certeza absoluta que a estrutura de missão de que a EMPIS tem sido também, tem dado um contributo extraordinário para que na área da ação social nós estejamos a fazer cada vez com mais inovação, cada vez com mais comunidade, cada vez com mais parceiros e, portanto, Filipe, em ti e em toda a equipa, também uma palavra de gratidão pela força mobilizadora que são no território, por não desistirem apesar das dificuldades. Nós estamos neste momento, quero dizer-vos que passamos aqui um momento de dúvida, essa dúvida desapareceu, temos a garantia de que
A EMPIS vai continuar no Portugal 2030, vai continuar a ter financiamento dos programas regionais, que, como sabem, têm a tutela do Ministério da Coesão, mas serão acompanhados pelos 2 ministérios, naturalmente, pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e pelo Ministério, uma vez que a política social é do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e pelo Ministério da Coesão Territorial, e por isso também temos como objetivo uma formalização em Conselho de Ministros de uma agenda para a inovação social. É muito importante este reconhecimento político, porque a estrutura de missão, infelizmente, também sofreu de algum desamparo em termos de apoio político. Isso não acontece mais, não vai acontecer mais. E, portanto, temos a garantia de que a EMPIS continuará no Portugal 2030, continuará a ter financiamento, estará mais próxima do território, estará mais próxima das regiões, estará mais próxima dos autarcas, das comunidades intermunicipais, e, por isso, pretendemos, ficou aqui o compromisso de continuarmos a apoiar as incubadoras de inovação social, de apoiar esta rede, de apoiar a expansão desta rede e, como nos era solicitado, de apoiar os projetos complementares, as 7 ações que aqui foram explicadas, e por isso fica aqui o compromisso de continuarmos a ajudar-vos a fazer trabalho extraordinário. E um trabalho que vos desafia permanentemente. Por isso, o que é que eu tenho como novidade? É a continuação, que já não é novidade, mas como garantia e como compromisso, é a continuação da estrutura da EMPIS, é o reforço da EMPIS, porque tem feito um trabalho gigantesco com recurso, com uma equipa muito pequena, e, portanto, tudo estamos a fazer para reforçar a equipa, para que também possa estar mais ao vosso lado. Queremos que, e para que também possa estar mais próxima do território. Portanto, nós queremos mesmo que, para além das grandes instituições, naturalmente que são sempre bem-vindas, aumentar o número e significativamente o número de investidores sociais. Até andamos, fruto de um repto da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, porque aquela cabeça fervilha sempre de ideias, fruto também de encontrarmos aqui uma forma de, no âmbito do Portugal 2030, nós majorarmos, noutros apoios, majorarmos eventuais apoios que possamos dar aos investidores sociais, não só na inovação social, mas para que aquele que tenha o selo de investidor social possa ter majoração noutros apoios no âmbito do Portugal 2030. Que este seja um selo de reconhecimento e que possam ter benefícios a partir deste selo. Estamos a trabalhar nessa perspectiva. Vamos pedir ao Filipe e à sua equipa que nos ajude a implementar esta medida e, portanto, a novidade é também esta, e é termos um documento político aprovado em Conselho de Ministros, que será a Agenda para a Inovação Social, que acabará por ser o reconhecimento político daquilo que já está muito trabalhado e que agora poderá também beneficiar dos contributos do Ministério do Trabalho e do Ministério da Coesão Territorial. Nós já demos os nossos contributos, mas é de transformá-lo num documento político, até porque, como sabemos, as estruturas de missão, o grande problema que tínhamos com a continuação da estrutura de missão é porque, como o próprio nome indica, o seu trabalho é temporário, porque o objetivo é depois as boas práticas e os bons projetos transformarem-se em política pública. Não vos tiro mais tempo, sei que vão ter um dia ocupado. Quero dizer-vos que é sempre uma grande felicidade estar convosco, de norte a sul do país, felizmente. Em breve voltaremos a estar num evento que é importante para nós, voltaremos a estar juntos.
mas dar-vos esta garantia e este compromisso de que continuaremos a apoiar a inovação social, continuaremos a apoiar os vossos projetos, porque as pessoas estão primeiro e até porque depois de termos as pessoas mais facilmente justificamos as infraestruturas. Agradecer aos municípios, agradecer às entidades públicas, agradecer aos investidores, aos parceiros, o envolverem-se nestes projetos. Para os municípios não é fácil muitas das vezes explicar estes projetos, porque eles não dão aquela visibilidade que o ciclo político muitas das vezes exige, mas vale a pena, agradeço-vos por isso, por fazerem estas escolhas. Se não trabalharmos, no fim do dia as pessoas sentem, as pessoas primeiro, as infraestruturas são importantes, certamente, mas serão as pessoas que justificam as infraestruturas e não o contrário. A todos muitos parabéns,